tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de março de 2015, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.328. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 15 máximos. O tema, retomada infecciológica, e foi elaborado segundo a especialidade em infecciologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Paula Basile Carvalho, que está hoje bem acompanhada, né, da mãe verbetógrafa, publicada, né, e do padrasto. Então, a Paula Basile Carvalho, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, graduada em hotelaria, voluntária da Conscienciologia desde 2012. A retomada infecciológica é o ato ou efeito de a consciência homem ou mulher retornar a aplicar a aplicação da técnica da inversão existencial em decorrência da revisão e renovação de posturas e desempenhos pessoais. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal infecciológico, os invexos pensenes, a invexopensenidade. A autopensenização vigorosa pró-invex, a autoconfiança perante as pressões holopensênicas. Na fatologia, a pressa para recuperar o tempo perdido, a crise de crescimento, o medo do autoenfrentamento, o porão consciencial latente, o ato de voltar a assumir o ônus e o bônus infecciológicos, a participação e formação de grupo de pesquisa sobre a inversão existencial no Grimvexis, a percepção da responsabilidade para não perder o timing, a certeza íntima da antimaternidade sadia, a revisão de prioridades, o curso básico aplicação da Invexis, os resultados condizentes com o maxi planejamento infecciológico. Na parafatologia, o desenvolvimento precoce da sinalética energética e parapsíquica pessoal, o arco voltaico crânio-chacral, a identificação e atuação do amparador extrafísico, a retomada de paradeveres intermissivos relacionados à Invexis. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo autoexemplarismologia, no qual parágrafo a verbetógrafa lista 8 exemplos de posturas úteis relacionadas aos aprendizados do inversor retomador de tarefas. Na remissiologia, nós destacamos antagonismo, antecipação, precipitação, antidispersão infecciológica, alta assunção da infecciologia, recim infecciológica e retomador de tarefa. A retomada infecciológica promove a reconciliação com a autoevolução e a autorreintegração ao grupo evolutivo, eliminando os antagonismos patológicos determinantes da mini-dissidência. Você, candidato ou candidata a retomador ou retomadora, a aplicação da técnica da inversão existencial já revisou as prioridades pessoais? Ainda há tempo para aplicar a Invexis com sucesso? Na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Recim, Tares, Ressex, Recomeço, Decidofilia. Priorização, Reconquista, Autorresgate, Invexograma, reconciliação, planejamento, parapsiquismo, autodesassédio, holomaturocracia, autorreintegração, autopesquisologia, evoluciologia, invexologia, proexologia e desviologia. É desviaciologia. Tá bom?
Bom, antes da gente passar propriamente para as perguntas e para a sua exposição inicial, a gente quer apresentar aqui dois companheiros nossos aqui, só que estão em bustos, né? Que é o Jacob Levi Moreno, que está aqui no nosso lado, aqui, do meu lado esquerdo. O Jacob Levi Moreno nasceu em 1889 na Romênia. A sua mãe, Pauline, teve-o, né, com apenas 16 anos. Era uma mulher fervorosa, cheia de ideias e sonhos, grande contadora de histórias. É uma criança, né? Tinha que ser boa contadora de histórias. Versátil em idiomas. Seu pai, Nissim, era sério e autoritário. O Moreno, então, foi morar sozinho em Viena para dar continuidade a seus estudos, e ele, para se sustentar, ele trabalhou como tutor, né? E o que teve bastante sucesso junto aos jovens. Sua inspiração provinha das tradições antigas da filosofia grega e do drama clássico como catarse, embora fosse um profundo estudioso de sociologia e psiquiatria. Personalidade independente e megalomaníaca, ainda jovem fundou uma espécie de movimento espiritual, um teatro e uma revista próprios e, no ápice da carreira, possuía um hospital psiquiátrico, uma escola e uma editora. Ele descendia de uma família de judeus sefaraditas que da Espanha havia se refugiado na Turquia. Otimismo e fervor religioso eram parte da vida desses judeus, e é dentro desse contexto que podemos entender o estilo pessoal de Moreno, expressivo, carismático e criativo, e sua busca por níveis cada vez mais altos de espontaneidade, amor e bondade. O Jacob Levi Moreno morreu nos Estados Unidos em 1974, aos 85 anos de idade. E nós sabemos também que ele passou pelo campo de concentração, né? A outra personalidade, que é a Beatriz Galindo, que está aqui à minha direita, ela é médica, foi, né, médica, ainda deve ser no extrafísico, né? Médica, educadora, escritora e humanista espanhola. Nasceu em 1465 em Salamanca e faleceu em 23 de novembro de 1534 em Madrid. Nasceu numa família de origem nobre que a escolheu para a vida religiosa devido ao interesse pela leitura. Sua grande habilidade com o latim a levou para a academia aos 12 anos de idade. Estudou na Universidade de Salerno. Agora a gente está estudando bastante, né, a Escola de Salerno aqui, onde conquistou o diploma de latim e filosofia. Foi preceptora da rainha Isabel de Castela e seus filhos, entre eles Catarina de Aragão e Joana de Castilha, a Louca, né, que foi futura esposa do Filipe de Habsburgo, o Belo. Foi apelidada La Latina por sua habilidade em latim e tornou professora de retórica, filosofia e medicina na Universidade de Salamanca. Fundou o Hospital Santa Cruz de Madrid em 1506, que existe até hoje. Então, só para a gente entender, a gente está muito bem acompanhada, né, desses dois ícones, né? E talvez não está dizendo aqui a relação de casamento, a gente não sabe, mas de qualquer maneira foram pessoas que fizeram diferença, né? Agora, Paula, já estava chamando de Carla. Paula, a gente queria saber de você, fazer uma contextualização desse tema, por que você escolheu esse tema para fazer o verbete, e como é que foi para você fazer o verbete, assim, se caíram fichas durante a escrita do verbete, né, porque você fica mais concentrada, né? Então, não sei como é que foi para você. Vamos lá. Está desligado, você pode ligar. Tem que esperar um pouquinho. Bom, eu escolhi esse tema, retomada vexológica, por ser uma vivência bem minha, bem pessoal.
porque eu consegui fazer essa retomada a tempo de aplicar, né, espero que esteja sendo com sucesso a técnica da inversão, ainda ainda estou aplicando ela. Então, eu resolvi fazer uma autovivência para ficar mais simples, mais fácil, por ser meu primeiro verbete. E, durante o verbete, sim, aconteceram várias coisas, vários aprendizados, várias vivências que me ajudaram bastante a finalizar ele no contexto da minha vida. E, claro, o programa Verbetografia, que expande também bastante, ajuda a gente a pôr no papel de forma mais sintetizada as coisas também. Então, vamos às primeiras perguntas? Vamos lá. A verbetógrafa professora Paula, Fatologia, página 7, primeira linha. A pressa para recuperar o tempo perdido não pode levar tudo por água abaixo? Como evitar perdas irrecuperáveis por tanta pressa? Na verdade, essa pressa que eu digo aqui no verbete é quando eu terminei de fazer meu maxi planejamento infecciológico, que eu vi que dava tempo de fazer tudo, você começa a ter uma pressa cosmoética para aplicar tudo aquilo que você vê que dá tempo. Então, na verdade, não é uma pressa que você sai fazendo tudo e atropelando, né, tudo na sua vida. Na verdade, eu fiz um maxi planejamento, eu vi que dava tempo de conseguir construir algumas coisas, por isso que eu ponho a pressa. Mas o tempo perdido que eu digo também é que ainda dava tempo de recuperar algumas coisas que ficaram um pouco para trás, né, no timing errado, mas dava tempo ainda de colocar em prática. Em Fatologia, página 7, final da última linha, poderia falar sobre a percepção da responsabilidade de não perder o time? Como acertar na mosca o tempo exato do time? Então, volta o maxi planejamento. Eu acho que tudo dentro desse meu verbete vai cair bastante coisa no maxi planejamento, que quando a gente consegue organizar a nossa vida, organizar nossas ideias e ver o que são as nossas prioridades. O que dá para a gente fazer agora, o que dá para a gente deixar um pouco de lado para fazer depois. Mas o mais importante é você ter uma ideia, uma linha de raciocínio e um foco para você conseguir chegar aonde você realmente quer. A verbetógrafa, Fatologia, página 7, quarta linha. Poderia relacionar a autocriticidade doentia, levando a autoculpa com o tema do verbete? Sim, durante muito tempo, antes eu até fazer a minha retomada infecciológica, eu era muito crítica comigo mesma. Então, eu acabava me cobrando de algumas coisas que eu acabava não conseguindo, claro, porque a gente não consegue tudo aquilo que a gente acha que a gente é crítico, e acabava entrando em melim, e acabava ficando super decepcionada comigo mesma. Então, eu acabava indo tudo aquilo por água abaixo. Então, faltava até autenticidade naquilo que eu realmente queria. Então, isso, na verdade, fez com que eu olhasse hoje a autocriticidade de uma outra forma, que seja uma coisa mais sadia, que dê tempo, que me dê mais flexibilidade. Porque eu vejo que eu era era 8 ou 80. Então, acabava que você não fazia nada corretamente. Então, hoje, se você tem uma flexibilidade de você poder errar, você poder acertar e dar tempo das coisas, eu acho que você consegue fazer autocriticidades mais sadias. Eu tenho uma dúvida até. Você começou a fazer a técnica da INVEX, parou e voltou? Exatamente, eu comecei, O que caracteriza você ter parado? Porque assim, se você conseguiu voltar, você não perdeu nenhuma das condições de inversora. O que é parar de aplicar a técnica da INVEX sem perder a condição da INVEX? Na verdade, eu vou contextualizar para conseguir entrar de verdade no tema. Eu conheci a Conscienciologia muito nova, mais ou menos uns 16 anos, e eu fui, claro, começar a aplicar a técnica da INVEX. Eu fiz alguns cursos, né, na época era de IPC, fiz o P1, P2, P3, participei do Greenvex, fiz viagens com o Greenvex e tudo mais, até que eu fiz o meu primeiro curso, o ECP1. E no ECP1, quando eu saí do ECP1, eu saí muito assustada do ECP1. Eu saí de autoenfrentamento mesmo, foi uma coisa bem complicada para mim, e quando eu vi, eu falei que eu não queria mais aquilo.
que não era para mim, que era muita responsabilidade, que a inversão também era uma responsabilidade, que eu não queria mais aquilo para mim, que eu preferia realmente viver na Socin do que ficar na TARES, né, e na assistencialidade, ter uma responsabilidade muito grande. Mas, nesse meu desvio, eu não caí em nenhum pecadilho da juventude, né? Que hoje, na verdade, a gente sabe que para você ter sucesso na aplicação da Invexa, você não cai em alguns pecadilhos, como, por exemplo, a gravidez antes da hora, né? Algumas coisas, aborto, casamento, essas coisas, eu não caí em nenhum pecadilho, mesmo porque nunca fez parte da minha filosofia, mesmo estando afastada da Conscienciologia. E aí teve uma hora que eu consegui voltar a tempo de aplicar e retomar toda a técnica. Então, quando você fala que não aplicou, você não otimizou o tempo de antecipações, é isso? Exatamente. Eu deixei de otimizar, na verdade, o tempo, que aquele tempo poderia ter sido essencial para eu hoje estar de uma outra forma, poder estar um pouco mais evoluída, ter conquistado mais algumas coisas, que hoje eu estou tendo pressa para conquistar tudo isso que eu deixei para trás. Então, isso é interessante, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né? Porque normalmente a pessoa deixa de fazer Invex não com essa convicção de que não quer fazer determinadas coisas, né? Você na verdade continua sendo inversora na dentro sua intimidade, mim, né? só que não acelerou. Eu deixei de acelerar. Por isso que eu acredito que dá para você retomar dentro da inversão. Ou seja, você deixou de fazer a inversão, na verdade, deixei de fazer tempo, a inversão, né? Durante um tempo, mas isso não significa que não dê para fazer ainda. Muito interessante isso. Vamos ficar claro isso, né? Na polinomiologia, página 9, segunda linha. Quanto ao polinômio crise de crescimento, Melim, Ressex, Recim, libertação do assédio crônico, interassistencialidade, retomada evolutiva, fiquei em dúvida se a crise de crescimento levaria a Melim. Penso que talvez seja o contrário. Poderia comentar? Bom, só para entender aqui, isso aqui é polinômio, né? Não tem nada indicando de que o que vem primeiro implica no segundo. Isso seria um ciclo, se for um caso. Né? Mas fala aí. Eu entendo que isso, na verdade, independente de quem vem primeiro, um gera o outro. Então, por ser um polinômio, não significa que a Melim tenha que vir necessariamente antes da crise de crescimento. Mas elas estão, na minha opinião, eu entendo que estão diretamente ligadas. A Melim pode causar uma crise, a crise pode causar uma Melim. Eu acho que estão bem trincadas, né? Sim. Quer comentar? Não, só respondeu isso aqui, que ela perguntou só isso, né? Paradoxologia, página 9, primeira linha, poderia exemplificar o paradoxo do inversor invexofóbico? Essa é ótima, esse paradoxo. Na verdade, eu tive vários exemplos. Eu mesma, antes de fazer a minha retomada, de assinar embaixo da retomada invexológica, eu acabei ficando uma inversora invexofóbica. Porque você volta a estudar a inversão e você lembra do que tem de bom ou não, né, do que a Socin fala que é bom e você entende que não. E aí você acaba falando, não, eu não quero isso, eu não concordo com aquilo. Então, você acaba tendo aquela fobia de ouvir falar da inversão. Então, você acaba sendo um inversor invexofóbico, porque você não quer mais aquilo. Você mas você não quer. Então, você acaba... eu acho que o inversor que tem fobia é porque não entende direito a técnica. Então, acaba você ficando com fobia da própria técnica que você pode ou não aplicar. Você tem um item aqui na patologia, na sexta linha de cima para baixo, o ato de voltar a assumir o ônus e o bônus invexológico. A Invex tem o ônus e tem o bônus, né? Não tem nem só flores e nem só amarguras, né? Exatamente. Em pensinologia, página 7, final da penúltima linha, poderia comentar sobre a autoconfiança perante as pressões holopensênicas?
A autoconfiança, na verdade, eu acho que vem quando você está muito condizente com aquilo que você está aplicando, junto com a técnica da inversão. Então, essa autoconfiança é gerada quando a gente está sabendo o que a gente quer. Então, quando vem essas pressões, eu entendo, nas pressões holopensênicas, eu entendo que você, sabendo aquilo que você quer, você consegue não deixar se afetar tanto por elas. Por isso que eu coloquei essa autoconfiança quando a gente tem a aplicação da INVEX. Que a gente entende, a gente quer aquilo, a gente tem determinação para tal, por isso que a gente não se deixa influenciar por essas pressões holopensênicas. Outra de pensinologia, página 7, quarta linha. O que se pode falar sobre a autopensenização vigorosa pró-INVEX? Achou? Na página 7, quarta linha. A autopensenização vigorosa para INVEX, eu acho, é exatamente isso que eu falei agora, na verdade, né? É você pensar exatamente do jeito que você está aplicando a sua técnica. Então, você pensa com vigor, você acredita naquilo, você sabe que aquilo está certo e você vai conseguir aplicar da melhor forma a técnica da inversão existencial. Então, esses dois itens estão bem interligados, né? Inteiramente interligados. Eu acho que se você tem autoconfiança, você não consegue ter uma autopensenização vigorosa. E ao contrário, se você não tiver uma autopensenização vigorosa, você não vai conseguir ter a autoconfiança para enfrentar as pressões do holopensene, né? Holopensênicas. Que essas pressões holopensênicas da família e no caso seu, você teve um privilégio que eu sou privilegiada a sua família tem a família conscienciológica, mas muita gente não tem. Não tem família, né? Exatamente. E aí é um problema, porque a pressão é muito forte. Muito maior. Muito maior. Na minha família, na verdade, eu tenho a vantagem de ter a minha mãe e meu padrasto, né, na minha família como conscienciólogos, mas tem a outra parte da família também que cobra muito mais. Quando é que você vai me dar um neto? Nossa, isso vem um monte, mas vem bastante. Aí eu preciso de um neto. Você não vai casar. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você vai morrer sozinha? Quem vai cuidar de você na velhice? E, bom, por aí vai, né? Todos que a Socin nos cobra quando a gente é jovem e que vem de balde, né? Para mim, vem bastante mesmo. Teoriologia, página 8, terceira linha. Poderia comentar a respeito da teoria do porão consciencial? Poxa, a teoria do porão consciencial é sempre latente no jovem, né? O porão consciencial sempre está conosco aí quando a gente é bem mais adolescente, né? A gente acessa algumas coisas não tão bacanas e a gente pode entrar nelas ou não. Isso que a técnica da INVEX tenta fazer com que a gente não entre no porão consciencial, não acesse de uma forma muito pesada, vamos por assim, o porão consciencial. É por isso que tem uma teoria do porão, para a gente evitar o nosso porão consciencial. Na Crescendologia, página 9, segunda linha, como se desenvolve o crescendo pressa, reflexão, produtividade? Vamos voltar um pouquinho aqui no Max Planejamento. Quando eu ponho esse crescendo, a pressa, a reflexão e a produtividade, a gente tem que saber o que a gente quer no final. Não adianta a gente querer ter uma pressa, senão a gente vai não refletir sobre aquilo, a gente não vai produzir nada. Então, quando a gente tem um Max Planejamento feito, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sim pode ter uma pressa, a gente vai pensar sobre aquilo e no fim vai produzir. Por isso que eu acredito nesse crescendo aqui. Em Paradoxologia, página 9, poderia expandir o paradoxo invexológico, maturidade extrafísica e inexperiência intrafísica? Esse paradoxo invexológico, maturidade extrafísica e inexperiência intrafísica, eu conheci algumas pessoas já também, e também vivi bastante isso, que extrafisicamente a gente tem uma maturidade muito maior do que aqui no intrafísico. E a gente não consegue entender muito bem da onde vêm essas maturidades, acaba não condizendo com essa maturidade extrafísica. Então, acaba que a gente se perde nesse meio por essa inexperiência que temos aqui no intrafísico. Ou a não maturidade, né? Gostaria que comentasse a frase enfática, na página 11.
Bom, a frase enfática eu tirei, na verdade, de do léxico de Ortopensatas. Eu li algumas coisas do léxico que ajudou bastante. E, na verdade, eu acredito muito que ele promove essa reconciliação da Proexis, né? Da gente volta realmente para a Proexis e encontra nosso grupo evolutivo mesmo, onde a gente quer chegar e tudo mais. A gente vai encontrando as pessoas que vai fazendo parte da nossa vida, ou que já fizeram parte de uma outra vida. E aí, essa eliminação desses fatores, dessa mini-dissidência, acabam ficando pequenos. Então, eles foram determinantes numa época da minha vida, onde eu acreditei que aquele grupo também não ia fazer mais parte da minha vida e tudo mais. Então, hoje, quando eu penso que eu retornei e que eu retomei a minha inversão, eu consegui retomar para esse grupo, e com que esses fatores que me fizeram desistir, eles não são mais determinantes. Então, para mim, fica muito claro quais foram aqueles e que eu não preciso mais deles. Eu tenho uma pergunta. Em primeiro lugar, parabéns pela escolha do tema e do verbete. Obrigada, Fafá. Muito desafiador e vai ajudar muita gente. Muito bom. Obrigada. Eu queria te perguntar um pouco mais, usando você como consim cobaia, né, para o pessoal também que está assistindo, em relação à técnica da Invex. Quando foi, Paula, que você fez a virada desta retomada? Porque a gente sabe que, como a Invex é uma técnica totalmente prática, o resultado dela é a pragmaticidade do dia a dia. Então, quando você largou, ficou tranquilo. Agora, quando foi que você assumiu mesmo? Falou, não, vou retomar oficialmente. Oficialmente, né? Quando eu saí, na verdade, eu morava em São Paulo, e aí eu estava em uma super melinha em São Paulo, super descontente, por N fatores também, porque eu ainda não tinha retomado e tudo mais. Eu resolvi, minha mãe foi para São Paulo e parece que ela abriu um portal, né, de uma oportunidade para eu morar no Espírito Santo. Quando eu fui morar no Espírito Santo, eu imediatamente voltei para Aracê. Não foi por vontade minha, ninguém me levou, nem nada. Eu realmente fui porque eu quis voltar para a Conscienciologia. No Aracê, eu comecei a fazer os cursos, voltei a fazer cursos da Conscienciologia e tudo mais. E aí eu comecei a estudar, de fato e de direito, a inversão novamente. E aí eu fiz o Invexograma e fiz a técnica do Max Planejamento. Eu sempre volto no Max Planejamento porque ele realmente foi que virou a chave. Quando eu fiz a técnica do Max Planejamento, que eu vi que dava tempo, eu falei, tá bom, dá tempo, mas eu preciso acelerar. De que forma que eu vou acelerar? Eu vou para Foz. E aí, depois de 3 meses, eu vim morar em Foz. Então, essa foi a minha grande virada. Na verdade, a minha grande virada foi a autopesquisa efetiva, que foi estudar o Invexograma, fazer o Max Planejamento e fazer tudo aquilo que condizia com a inversão. E aí eu consegui, estudando, na verdade, pesquisando, voltar a fazer a minha inversão. Muito bom. Eu também queria aproveitar essa sua deixa do Max Planejamento para lembrar o pessoal que no último final de semana deste mês, 27, 28 e 29, o Felipe Copo vai dar o curso, que é um curso raro, eu mesmo estou pedindo para ele há anos. Fala sobre Max Planejamento Invexológico, que é, assim, a cereja do bolo, né? Extremamente importante. Então, esse curso vai acontecer no final do mês de março, acho que vale a pena reforçar. E aí eu lembro também, se eu tivesse feito esse Max Planejamento na primeira vez, lá atrás, quando eu tinha 16, 17 anos, de repente eu não tivesse desviado, né? Eu tivesse tido condição efetiva de ter aplicado a minha inversão antes, né? Otimizando mais o tempo do que agora. Então, assim, eu vejo quantos jovens hoje dessa idade, que já estão tendo acesso à Conscienciologia, podem fazer um Max Planejamento efetivo. E que todo mundo pensa, mas para que eu vou fazer até uns 60 anos? Gente, passa muito rápido, né? E dá para fazer. Então, é por isso que eu toquei bastante nesse assunto. Que bom você falou do curso, porque realmente eu acho que vale a pena fazer, vale a pena a gente pôr no papel o que a gente quer. E mais uma outra pergunta nessa linha. Você falou que depois do ECP1 você saiu. Você lembra de algum ponto específico que chamou a tua atenção no ECP1, para você trazer aí para nós? Eu acho, na verdade, tiveram vários pontos, Fafá, mas eu acho que quando eu olhei para dentro de mim, eu vi a responsabilidade que eu tinha dentro de um contexto de SOCIM, até era a maturidade extrafísica com a inexperiência intrafísica, eu me assustei, eu falei, não vou dar conta. Eu não vou dar conta de fazer tudo isso que estão pedindo para fazer, TARES, assistência, eu não dou conta, não quero isso para mim, e na hora eu não quero mais, não quero, viu me perguntar alguma coisa, não quero falar sobre isso. E me fechei mesmo, não quis mais.
Então, acho que foi realmente quando eu vi a responsabilidade que eu tinha na SOCIM. Daí eu falei, não quero mais isso para mim. Ok, obrigada. E hoje você já faz tarde, já é professora? Já... Não sou professora ainda, mas eu já consigo, numa boa, encarar o fato de ter que fazer tares, precisar fazer assistência. Bom, eu consegui fazer um verbete, né? Eu acho que uma boa assistência é de estou conseguindo fazer várias coisas. E conseguir voltar efetivamente para o meu voluntariado, né? Então, hoje eu consigo voluntariar efetivamente, coisa que antigamente eu não conseguia tanto. Então, agora eu acho que está realmente alinhada com a ProAccess. Uhum. Mas você trabalha em hotelaria, né? Eu trabalho com hotelaria. Então, como é que é no dia a dia, assim, a relação com o trabalho, com a TARES, mesmo que você não pode abrir o jogo às vezes, né? Mas como é que funciona isso para você? Eu trabalho na área de recepção, então eu trabalho muito ali na frente do hotel, com pessoas diversas, com diversas pessoas e tudo mais. Mas eu trabalho muito com os meus funcionários, que são pessoas e que, de repente, não entendem, né, algumas coisas e são jovens. Eu trabalho com bastante gente jovem. Então, o porão consciencial também realmente está muito mais latente do que algumas outras faixas etárias. Então, né, nesse ponto, eu acredito que eles me veem bastante como exemplo. Mas, como assim? Você já tem 32 anos, já tem sua casa, já tem seu carro. Como assim? O que você faz? Eu falei, gente, eu não faço nada, é um planejamento, eu escolhi, né, ser assim. Ah, mas você não quer casar, não quer ter filho? Não, eu escolhi, não quero. Eu acho que isso são coisas mínimas da vida e tendo explicado um contexto disso assim, né, para também não virar a pessoa chata e tudo mais. Então, hoje, no meu dia a dia, o meu mais desafiador também é trabalhar com os meus trafares e com os meus trafores no meu dia a dia. É trabalhar a minha ansiedade, é trabalhar todos os meus sentimentos que também eram bem difíceis de ser trabalhados antigamente, hoje eu consigo trabalhar. Então, tudo isso tem contribuído para eu conseguir fazer a minha técnica. Eu só ia comentar que a INVEX tem muito a ver com o exemplarismo, né? Sim, então, bastante. Prática, você acaba virando exemplo para o grupo. Exatamente. E, inclusive com o pessoal do Espírito Santo, né? Eu consegui bastante coisa nesse sentido de exemplarismo, assim. Acho que eles estão me assistindo, então eles estão conseguindo ver que não é. A gente sempre falava quando eu estava no Espírito Santo, mas não, eu vou apresentar um verbete. Não, a gente está aqui, estou apresentando o verbete, defendendo a técnica e está tudo certo. E nós agradecemos por isso. Obrigada. Não é? Então, a verbetógrafa, efeitologia, página 8, final da primeira linha. O efeito do holopensene da Invexis na vida humana. Poderia citar, na sua experiência com a retomada invexológica, alguns componentes do holopensene da Invexis na vida humana? Olha, eu acho que, por exemplo, esse negócio de comprar casa própria, eu acho que isso é feito do holopensene de Invexis. A gente, né, quanto jovens, já consegui comprar nossa casa própria, a gente vai fazer nosso pé de meia, tudo isso é holopensene de Invexis, né? E a gente tem que trazer para a nossa vida humana. Então, dentro da SOCIM. Então, isso para a SOCIM é muito raro, né? Mas hoje, dentro da inversão, não é. O inversor é bem comum, né? Ter seu pé de meia, já ter seu carro, ter sua casa própria, antes, né? Antes da sua fase adulta. Então, eu acho que esse é um dos componentes que eu trago para a minha vida. Na metaforologia, página 10, poderia fazer um cotejo entre a ideia de a qual praia pertenço e a vivência do crescendo, queda, recomeço, em Crescendologia, página 9, primeira linha? Você tem a metaforologia e tem o crescendo na página 9. Olha, eu vou falar primeiro da metaforologia. Essa também, eu tirei essa ideia do léxico, que na verdade quem escreveu isso foi o professor Valdo. E eu acredito que a técnica da Invex, ela desafia a gente a não cair nos pecadilhos da juventude, né? E fazendo assistência, fazer tares e tudo mais. Isso é desafiador hoje para a gente, né? E tem muita gente que, na nossa idade, que ainda fica com um atacom, né, de tudo bem, está perdoado porque você é muito jovem, você tem muito tempo para reverter essa situação e tudo mais, e acaba
ficando nessa praia mais calma, que não tem problema, reza um terço que passa e tudo mais. E aí, quando a gente pensa no crescendo de queda e recomeço, eu acho que a gente está pulando uma onda, né? Até fazendo esse cotejo da praia, né? A gente pula uma onda para a gente recomeçar e fazer tudo de novo. Então, a gente tem sim que fazer atares. Eu não consegui fazer atares agora, mas na próxima vez você tem que tentar fazer atares, tem que tentar esclarecer a pessoa que está do seu lado, né? Se você também não conseguir, você também não pode fazer um estupro evolutivo. Você tem que abençoar e a respeitar. Hoje, eu acho que o mais que está apresentando na minha vida hoje é a gente saber respeitar uma outra consciência simplesmente como consciência, né? E não mais ficar tentando fazer estupro evolutivo. Na autoexemplarismologia, página 10, o item 7, priorização. Sabemos que escolher, sobretudo, profissões, quando se é jovem, pode ser complexo. Eu gostaria de saber a opinião da verbetógrafa quanto à decisão de se eleger, por exemplo, entre neurociência e medicina. Ao pensar no essencial, os dois o são. Qual outro parâmetro poderíamos pôr na balança? Bom, eu não sou muito dessa área também, né? A neurociência e medicina, praticamente, né? Mesma coisa. Na minha opinião, eu entendo que é praticamente a mesma coisa. Tem que fazer, né? Exatamente. Então, eu não entendi qual ponto que ela quer. Mas eu acho que a gente tem que prezar aquilo que nos faz bem, né? No que a gente quer. A assistência a gente vai fazer em qualquer lugar, independente se é dentro de um hotel, dentro de um consultório, e também você tem a opção de não fazer, né? Dentro de um hotel, dentro de um consultório, você pode fazer ou não assistência, independente de onde você esteja. Mas com relação a essa escolha de profissão, quando a pessoa é muito jovem, você tem alguma experiência, mesmo sem ser com você, com alguém, com um amigo? A minha, né? A sua? Acho que a minha experiência é a melhor. Eu, quando jovem, eu sempre falava que eu queria ser dentista. E eu ia ser dentista, fiz colégio técnico de prótese dentária, me formei em prótese dentária, e foi bem na época onde eu acessei o meu porão e que eu fiz o SCP-1, que eu falei que eu não queria mais. E aí eu desisti de tudo, inclusive da faculdade de odontologia. Eu não fiz faculdade de odontologia, eu fiz hotelaria. Hoje eu super amo o que eu faço, mas eu entendo também que eu perdi o timing da odontologia de trabalhar na área de saúde, que também eu deixei passar, né? Então hoje é um exemplo meu que eu perdi de acessar o porão consciencial. E tem aquela coisa da polivalência do jovem, né? Principalmente Sim. O jovem que é egresso do curso intermissivo, que resgata, eu acho que aflora todas as potencialidades, todos os trafores, né? Antes de ressomar. Então, acho que é bem mais difícil para algumas pessoas, né? Bem mais difícil. No meu caso, eu não tive dificuldade nenhuma, porque desde garotinho eu sabia que eu queria fazer matemática e fiquei... Eu acho que eu era doente para fazer matemática. Não via mais nada na minha frente. Não, eu sempre tive minha mãe desde pequenininha, que eu me via toda de branco, de salto, e indo para lá e para cá, cuidando de dente. E aí, no fim, não. Ainda me vejo de branco, andando de salto para cima e para baixo, mas hoje numa outra condição. Você é muito nova ainda, né? Você é muito nova ainda. De repente... mas quem sabe com uma Epicom, né? A gente consegue andar toda de branco, numa outra circunstância, né? Não sendo na área de saúde. Na medicina, tem muita gente que faz, né? Sim. Outra faculdade. Com certeza. Odontologia são o quê? 4 anos? São 5. São 5. Pouca coisa. Você é muito jovem ainda. Dá tempo. Vixe, imagina. Então, você tem algum parâmetro para você ajudar as pessoas que estão nessa indecisão de profissão? O parâmetro que você falou é de gostar do que está fazendo. Eu acho que eles têm que fazer sua autopesquisa mesmo e ver aonde que você vai se encaixar melhor, onde vai te dar satisfação em fazer assistência também. Onde você vai conseguir fazer mais assistência. Mais uma outra sugestão que eu acho que vale a pena pontuar, Rosa, que é sugerir para as pessoas que estão em dúvida pesquisarem as áreas que elas estão em dúvida, essas 4, as 5, as 6 áreas que elas existem possibilidade de entrar fundo, e depois conversar com as pessoas que estão no mercado destas áreas há um bom tempo. E aí
até ir, passar, conviver 1, 2 dias, para a pessoa então aprofundar e aí decidir. Eu penso assim também. É uma metodologia, né, de você conhecer o profissional daquela área. Professora Paula, Fatologia, página 8, segunda linha, de baixo para cima. Poderia comentar a mudança para Foz, do Iguaçu, Paraná? Sim, essa mudança acho que ainda foi a mais fácil que eu fiz do que São Paulo, Espírito Santo. São Paulo e Espírito Santo, como eu estava numa Melim, né, em São Paulo, não satisfeita com tudo que eu estava fazendo. E aí eu mudei para o Espírito Santo, e daí você vai quebrando um monte de paradigmas, né? E vai, porque São Paulo também é a melhor cidade, tem de tudo, daí também, porque tem tudo 24 horas, eu fui morar numa cidade onde nem o mercado abria de domingo. Daí você vai quebrando todos esses paradigmas. E a mudança para Foz foi uma escolha realmente em relação à minha Proexis. Eu queria realmente acelerar e conseguir aplicar de uma forma de sucesso a inversão existencial. E eu entendo que aqui em Foz a gente tem o bairro Cognópolis e tem muita ferramenta em todas as áreas, né, da Conscienciologia, para você aprofundar. Então eu entendo que eu mudaria toda a minha Proexis vindo para a Foz. E aí eu consegui, chancelei a ideia, vim, consegui emprego em 1 semana, foi tudo muito rápido, assim, foi muito bacana. Eu tinha entendido que quando a sua mãe mudou para São Paulo, você mudou para o Espírito Santo, foi isso? Não. Não. Sua mãe foi para o Espírito Santo? Minha mãe foi 3 anos antes que eu para o Espírito Santo. E aí depois eu fui para o Espírito Santo. Entendi. Enquanto mãe, né, colaborar um pouquinho, eu já morava no Espírito Santo há 2 anos e meio, mais ou menos, e a Paula não queria realmente saber de absolutamente mais nada ligado à Conscienciologia. Qualquer coisa que se falava, arrepiava, né? E aí eu fui fazer um passeio lá, fazer uma visita, e fui me hospedar na casa dela. Em São Paulo? Em São Paulo. E eu fui a trabalho. E aí um dia nós resolvemos conversar, nós sempre fomos muito próximas, né? E aquele dia ela estava comprando um carro lá em São Paulo, e iria mudar para um trabalho fantástico, assim. Eu vi a cenoura, né, na frente dos olhinhos dela, e comecei a questioná-la, né? Paula, isso seria um trabalho bacana, totalmente fora da área dela e tal. Você vai dirigir muito tempo, São Paulo, essa loucura e tal. E aí ela abriu o jogo, ela falou: mãe, eu não me aguento mais. Ela estava enorme de gorda, né? O olhinho muito triste e tal, e eu disse para ela: a única coisa que eu posso fazer como mãe, dizer para você que se você precisar, tem um lugar para você ficar em casa, mas assim, corre atrás de você, né? E ela falou assim: se você deixaria eu ir para a sua casa para procurar emprego? Eu falei: claro, desde que você procure emprego e saia dessa melancolia, né? E conseguimos conversar um pouquinho assim sobre extrafísico e tal, mas nunca usando os termos da Conscienciologia, né? Só falando de energia pouco, não espantar o passarinho, né? Só espanta o passarinho, né? E aí, quando eu saí de lá, eu saí com a certeza íntima de que eu tinha feito alguma coisa por ela, né? E quando eu voltei depois para casa, 2 dias depois ela me ligou e falou: mãe, eu estou indo. Eu achei que ela não ia ter coragem, né? E ela fez a mudança dela de ônibus em 1 semana. Nossa. Ela saiu porque ela estava realmente na fase da transição. A sensação que eu tive é que se ela fosse para aquele emprego, ela ia realmente se perder de vez, sabe? E aí ela falou: bom, então foi. Aí ela chegou, e totalmente diferente. Nós já não morávamos juntas desde que ela tinha 17 anos. Ela foi morar com o pai. Então, assim, a gente teve que se reaprender, se reconstituir quanto família, quanto mãe e filha, né? E aí foi onde ela começou aí. Ela foi para Aracê, a gente lembra bastante. Primeiro dia que ela foi na Aracê visitar Aracê, ela entrou num processo alérgico, que a gente achou que ia ter que levá-la para o hospital, inflamou todo o rosto, se coçava inteira. E aí uma das colegas lá, na época, disse assim: deixa que vai passar. Isso é intoxicação energética, e de fato passou, né? Então, assim, e tudo que a gente via nela, ela sempre foi assim muito positiva, muito determinada, o que ela queria desde pequena. E assim, ela com 5 aninhos, ela falava assim: você sabe o que eu vou ser na minha vida? Não, uma dentista. E aquilo, para mim, com 15 anos, foi um choque, né? E tanto que nós, quanto lado, né, de acompanhantes, também tivemos esse pedaço, que eu acho que é importante a gente colocar,
que apesar de a gente ter percebido que nós tínhamos feito um estupro com ela na época, porque nós demos de presente para ela o ECP1, nós não nos sentimos culpados, porque a gente sabia que existia o livre-arbítrio, né? E tinha a posição de cada um. Então, por mais que ela tivesse entrado, acessado o porão dela, nós estávamos só de lado, acompanhando, né? Mas, assim, quanto mãe também, eu tive que ter uma postura. Eu sabia que eu tinha feito melhor naquele momento para ela. Muito bom. Família, hein? Família de conscienciólogo é muito... também é complexo, é né? complexo, Mas é bom, né? É bem complexo. Professora Paula, Principiologia, página 9, primeira linha. Gostaria que explanasse a associação do princípio da descrença com a retomada da INVEX. Quando eu cheguei no campus Aracê, quando eu voltei, né, fui para o Espírito Santo, sim, tem a placa bem grande, ela é bem grande mesmo, com o princípio da descrença, né? E aí a gente acaba esquecendo algumas coisas quando a gente está fora da conscienciologia. E quando eu li o princípio da descrença, assim que eu cheguei na Aracê, eu tive a certeza que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo, eu não quero acreditar mais em ninguém, eu não quero que ninguém venha me falar que eu sou inversora, que eu não sou. Ah, porque você tem tantos anos, você é inversora, porque você é jovem, você é inversora. Então, eu resolvi não acreditar em nada daquilo e ter as minhas próprias experiências. E aí, eu depois chancelei a ideia de, sim, eu posso, sim, ainda ser uma inversora de sucesso. Então, por isso que o princípio da descrença sempre tem que estar muito latente na gente. A gente não pode acreditar no que os outros dizem ou na experiência que os outros estão tendo. Então, vai estudar, pesquisa, que você vai conseguir achar as suas respostas. Posso aproveitar o que ela falou? Você falou assim, eu posso ainda ser uma inversora, né? Então, eu queria entender, não sei se você chegou a falar isso no começo, assim, quais os parâmetros que você teve para definir que você ia retomar a INVEX e não iniciar a partir daquele momento a aplicação da técnica da RESEX, né? Você colocou até aqui o crescendo, queda, recomeço. Então, a gente poderia entender que nem toda queda é uma transição daí para a técnica da RESEX, né, nesse caso. Sim. Na verdade, eu acreditei que eu pudesse continuar sendo uma inversora, né? Eu já tinha estudado a técnica da INVEX antes, eu já sabia o que era a técnica da INVEX, e aí eu desviei. Quando eu retomei para a conscienciologia, eu resolvi aplicar a técnica da INVEX por não ter caído nos pecadilhos da juventude. Então, na verdade, existe sim algumas coisas, a gente pode ou não ser inversor ainda, então eu me enquadrei nele porque eu ainda podia ser inversora, eu não tinha caído em nenhum daqueles pecadilhos, né? E hoje ainda tenho certeza que não, né? Até certeza íntima da antimaternidade, né, sadia. E então tudo isso contribui para com que que eu tenha certeza que eu ainda sou uma inversora. Você chegou a ser voluntária, né, antes de... Naquela época, sim, do IPC São Paulo. E você explica então ali o binômio na segunda linha da página 9, binômio crise antecipada inversor, crise compulsória reciclante. Então, o binômio crise antecipado com inversor e a crise compulsória o que faz com que o jovem seja inversor, né? Ter essas crises e faça com que essa crise seja de crescimento, né? Com que ajude na sua inversão. E não seja uma coisa compulsória que sempre você vai fazendo, vai continuando naquele erro, vai continuando, vai crescendo, vai virando uma bola de neve, né? E quando você vê, você perdeu o time e você não consegue mais aplicar a outra técnica da inversão. Então, por isso fica uma coisa já para o reciclante. Tudo bem? Sim, que a Recim, ela faz então o tempo todo parte, a Recim e a RESEX, né, não a RESEX como técnica, mas a reciclagem existencial, ela faz parte o tempo todo também dentro da técnica da INVEX. Sim, né? até aqui na Megapecenologia tem um Megapecene vocabular que sintetiza isso, que é INVEX, primeira RESEX. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Eu achei muito boa a tua frase enfática. Obrigada. Bem interessante. Queria que você falasse mais sobre ela. Lesse e falasse mais sobre ela. Eu falei um pouquinho dessa frase. Eu acho que o mais importante dessa frase é a gente entender que essa reconciliação com a autoevolução,
ela, para mim, ela partiu da autopesquisa, né? Da autopesquisa efetiva, e que ainda eu conseguia fazer essa autorreintegração com o meu grupo evolutivo. Porque, na verdade, o que a gente falou, eu ainda tenho o privilégio de ter família conscienciólogo, então isso ajuda algumas coisas, né? Mas também tem a família que não é conscienciólogo, então eu poderia ter continuado, né, na SOCIM, na TACOM, enfim. Então, para mim, na minha frase enfática, o que eu gosto muito de lembrar sempre que tudo isso que promoveu a minha autorreconciliação foi a minha autopesquisa efetiva. E aí eu consegui ver o que foi determinante para eu deixar de aplicar a INVEX lá no passado, que foi o nosso medo, né? Que foi sempre que medo de autoenfrentamento, medo de tudo. Tem uma frase, né, de uma música que me dá medo do medo que dá. Então eu usava essa frase para tudo, porque eu tinha medo de tudo, assim, eu não queria encarar em nada, eu não aprofundava nada. E em contrapartida eu sempre tive diário. Então, assim, desde os sei lá, eu tenho um diário desde 96 ainda. Aí eu comecei efetivamente a voltar a escrever, né, ler o meu diário, ver o que eu realmente tinha medo, o que realmente me fazia mal. Então, eu consegui resgatar tudo isso lá de trás. Então, foi tudo muito sincrônico também, quando eu consegui voltar a fazer muita coisa. A minha autopesquisa efetiva. Muito bom. E aí, eu não sei se tem uma outra pergunta sobre as fases, que eu vi que você colocou aqui no teu verbete. Espera aí, onde é que está? Só um pouquinho. Que fechou. Eu vou perguntar daqui a pouco, tá? O que era. Eu vi aqui no verbete. Enquanto isso, eu faço mais uma pergunta aqui. Professora Paula, com que idade retomou a técnica da INVEX? Qual sua postura pessoal atualmente com um ginossoma sobre ter filhos? Você já falou, mas acho que Sim. Pode explicar mais. Quais técnicas utiliza para evitar a ansiedade na retomada de tarefas? Bom, começando aí do começo, é mais ou menos, eu acho que sem ter voltado para a Conscienciologia, mas já tendo algumas posturas de inversora e deixando algumas coisas da SOCIM de lado, foi mais ou menos com 26, 27 anos, que eu resolvi mudar algumas coisas da minha vida, deixei de lado algumas coisas patológicas, comecei a fazer mudanças de companhia, fui morar sozinha, enfim, então tudo isso contribuiu para com que eu voltasse, de fato, a aplicar a técnica. A minha questão com a antimaternidade, ela é muito certa mesmo antes de eu conhecer a Conscienciologia lá no passado. Eu nunca sonhei em ter filhos, eu nunca sonhei em casar de branco, entrar na igreja e tudo mais. Então, essa certeza sempre foi muito íntima minha, de não querer ter filho, e hoje continua bem tranquilo, bem saudável. Consegui já colocar até para os meus avós, não sei se eles estão ouvindo agora, mas eles já entenderam que eu não vou ter filhos, que eu não quero. Meu pai também já conseguiu entender que eu não quero ter filhos, né? E é tranquilo para minha mãe também. Mas eu acho que é importante lembrar que tem que ser uma coisa saudável e que você consiga passar de uma forma clara para as pessoas isso. Agora, qual era a última pergunta? Como é que quais técnicas você utiliza para evitar a ansiedade na retomada de tarefas? Olha, a ansiedade, ela vem todo momento, toda hora, né? Mas hoje, o que eu acho que me ajuda muito na minha ansiedade são as técnicas que eu aplico. Por exemplo, a técnica que eu aplico, a técnica da madrugada, as dinâmicas parapsíquicas, o escrever mesmo, ter o diário ali, né, para você conseguir ver o que te gerou aquela ansiedade no dia, o que você pode mudar hoje, né? Eu acho que mexer energia todo dia, toda hora, e ver. A técnica que eu apliquei um tempo atrás, que eu vou voltar agora, a planilha de 20 EVs diários, até para você ver o que você sentiu, o que você não sentiu, você conseguiu fazer os 20 EVs por dia? O que faltou para você conseguir? Faltou persistência? O que está faltando para você conseguir atingir os 20 EVs por dia? Então, tudo isso são técnicas que eu apliquei, que eu aplico ainda hoje, que a ansiedade ela vem todo momento.
Então, assim, você está ansiosa porque você vai apresentar um verbete, você está ansiosa porque vai começar um trabalho novo. Então, o que você pode fazer para diminuir? Porque eu acho que zerar ainda eu não consegui, mas o que eu consigo diminuir com essa ansiedade. Diana ainda não, né? E na página 10, que você trouxe era aqui que eu queria te perguntar. Você trouxe os 8 exemplos de posturas úteis relacionadas aos aprendizados do inversor. E tem algumas coisas aqui que são quase fases, etapas, momentos, né? Achei interessante. Você falou agora da ansiedade. Então, tem alguns momentos que são específicos, que um depende do outro, né? Eu queria que você falasse a sua relação aí com o item 1, depois o item 5, da maturidade consciencial, e falasse também um pouco mais da sua autopesquisa, que eu acho que são 3 itens aí bem específicos, bem importantes nessa retomada. Sim, com certeza. Na verdade, a calmia íntima, essa diminuição da ansiedade, eu acho que muito com a autopesquisa estou conseguindo diminuir bastante essa minha ansiedade. Eu consigo hoje pôr no papel o que me gera ansiedade e o que eu faço ainda quando eu estou muito ansiosa. Eu desconto na comida, ou eu vou... O que eu fico nervosa, eu dou patada nos outros, né? O que eu ainda faço que eu ainda sei que eu estou sendo ansiosa naquele momento, né? Então, eu acho que só com a autopesquisa efetiva ali no dia a dia que a gente consegue ver o que a gente está fazendo de certo e de errado também. No item 5, a maturidade consciencial, eu acho que a gente tem que focar na nossa proexis mesmo, né? O que a gente está fazendo de certo aí para a gente conseguir ser maduro ou não. Isso também passa pela ansiedade fatalmente, né? Não adianta nada a gente achar que é muito maduro, de repente você tem uma crise de ansiedade que você vai na geladeira e come tudo que tem dentro da geladeira. Então, ou seja, você já caiu por água abaixo a ansiedade, a maturidade, tudo. Então, assim, esses 3 itens, para mim, são bem interligados, justamente porque você tem que fazer essa autopesquisa efetiva, senão não adianta nada. Pergunta aí. Pode perguntar. Processo da energia também. Eu queria que você falasse um pouco. Você fez cursos aqui, você faz cursos aqui em Foz. Como você está trabalhando o processo da energia? Aqui em Foz eu estou fazendo as oficinas, né, parapsíquicas. Então, geralmente eu vou na de sexta-feira, na paracirurgia. E também gosto de uma outra, mas ainda não consegui ser frequente. Enfim, gosto de várias, mas a gente não consegue né, todas, fazer em todas. Infelizmente, gostaria de ter mais tempo para fazer as dinâmicas. E no parapsiquismo também, eu tá ligado muito aos cursos que eu fiz aqui. Eu consegui fechar esse verbete depois que eu fiz o curso de despertometria na Invex, lá no campus da Sinvex. Eu acho que eu consegui chancelar muita coisa, inclusive da minha ansiedade, inclusive como trabalhar com ela, dos meus sentimentos, o quanto eu ainda também sou imatura, né? Em relação aos meus sentimentos, o quanto eu tenho que trabalhar com alguns deles ainda que a gente acha que a gente é muito superior, que a gente consegue conversar sobre tudo e sobre todos, porém, quando a gente vai falar sobre os nossos sentimentos mais íntimos, a gente não consegue falar e nem dizer, e nem falar com o outro sobre aquilo. Então, eu acho que hoje o que mais me marcou realmente foi a despertometria que eu fiz na Sinvexes, que me ajudou muito a fechar e chancelar esse verbete. Mas tenho feito, a maioria dos cursos também que eu tenho feito são da Sinvexes para ajudar nesse processo aí da retomada. Fernanda. Você pode falar do mito na página 9, o mito do inversor perfeito? O mito do inversor perfeito? É isso. Tá. Eu acho que todo mundo ainda tem aquele negócio, porque você é jovem, você tem que ser inversor e tem que ser perfeito, né? Não existe gente perfeita, né? Nós somos ainda consciências, somos seres humanos e que a gente tem que respeitar os nossos limites. Não existe ninguém que tenha conseguido fazer, acho que, uma inversão totalmente perfeita, sem nenhum deslize e sem nada. Eu acho que não existe. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa perfeição está na cabeça das pessoas e que a gente consegue sim fazer uma inversão para nós perfeita. Então, para mim, a minha inversão tem que estar perfeita, tem que estar condizente com os meus valores.
E não um mito de que existe uma pessoa perfeita que faça tudo certinho. Então, na minha opinião, a gente tem que entender que a nossa inversão, o que a gente está fazendo com a nossa Proexis é o que tem que estar perfeito. E não tem que ter um mito falando que o outro é perfeito ou não. É que eu acho que tem assim uma distorção, né, de que o inversor não tem trafar, né? Então, não, né, o inversor não tem nada. Várias, né, dificuldades, né? E isso não deixou de vivenciar a inversão, né? Por causa disso. Então, trafar vai existir a dificuldade, a ansiedade ou outros trafares vão existir. Né? Sim, eu até gostaria de colocar, obrigada por trazer, mas eu acho que é importante, quando eu resolvi voltar, que eu estava no Greenvex, lá na Aracê, a gente fazia reuniões quinzenais. E a gente estava montando o Greenvex Aracê ainda. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar o livro Inversão Existencial e pegar o Projeciologia e estudar sobre isso. A gente discutiu muito, mas a gente não discutiu pouco, a gente discutiu muito sobre todos os quesitos da Invex. Saía até discussão assim pesada entre eu e os outros integrantes ali do que a gente estava propondo de criar um Greenvex, né? E aí a gente falava assim, mas não existe hoje uma pessoa que não tenha tatuagem, não existe uma pessoa hoje que não tenha passado, que não queira ter filho, vai. Algumas coisas assim, um grupo falava, e a gente discutia, mas não é possível. Algumas coisas a gente tocava em alguns pontos que incomodava mais um, incomodava mais outro, e a gente percebia que não existia uma perfeição, não existia ali uma unanimidade, então todo mundo concorda com isso, né? Então, assim, alguns pontos, claro, que a gente vai sempre concordar, que a drogadição, né, tem o aborto, né, antimaternidade sadia, tudo isso era um consenso. Mas tem algumas particularidades da Invex que nem todo mundo concordava. E a gente percebia o quanto a gente também era imaturo de a gente não saber lidar com aquilo. Então saía discussão feia com aquilo. Falava, não, todos nós somos inversores, mas não sabemos conversar sobre isso. Até que ponto que isso realmente é ser um inversor? Né? Não saber debater de uma forma saudável o que é bom e o que não é na Invex. Né? Então, assim, isso também me ajudou muito a ver que realmente não existe ninguém perfeito. Que todos nós temos dúvidas e todos nós podemos fazer algo melhor também. Então, isso também me ajudou muito no Greenvex. Bastante. Eu acho que esses debates geraram bastante coisa boa. Então, na última linha da sua fatologia, na página 7, você tem a identificação de trafores e trafares. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Vocês criaram alguma técnica, exatamente, acho que mesmo que a gente saiba, né, que o inversor também tem trafar e trafores, mas eu penso que são de categorias diferentes de um reciclante, talvez, né? Porque vocês são mais recém-vindos do curso intermissivo e tal. Vocês criaram alguma técnica para identificarem? Sim, porque a gente fez invexograma também todo mundo junto, né? A gente resolveu fazer um grupo de estudo mesmo. Então, fazendo um invexograma, identificação de megatrafar e megatrafor e megatrafal também, né? A gente não conseguiu, nenhum de nós achou muito trafal, não. Mas foi mais difícil, assim, então, em conjunto. Mas, por a gente fazer em conjunto, a gente conseguiu fazer uma discussão sobre isso. Então, a gente chegava nas pessoas, né, nas pessoas que estavam ali junto com a gente, no Aracê, principalmente, o que você acha que é meu trafar e meu trafor? Eu perguntei isso para várias pessoas, perguntei minha mãe, para meu padrasto, perguntei para as pessoas que mal me conheciam, perguntei para todo mundo do campus, e a gente levava para uma salinha para a gente discutir. E gerava discussão mesmo. Por exemplo, você é egoísta. Eu, egoísta? Imagina. Você é muito... Como é que eles falavam para mim? Como você falou para mim? Você é arrogante. Quando me fala, eu sou arrogante, imagina eu arrogante. Eu nunca fui arrogante na minha vida. Quem ele pensa que ele é para falar que eu sou arrogante? Eu fiquei brava para falar que era arrogante. Levei para a sala para o Greenvex e falei, gente, vocês acham que eu sou arrogante? Acho. Como vocês acham também que eu sou arrogante? Não é possível, todo mundo me acha arrogante, ninguém nunca me falou que eu sou arrogante.
Então, isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu identificar, trabalhando isso efetivamente, trabalhando tudo que era positivo, que a gente podia ajudar a alavancar o nosso trafar, né? A gente primeiro tentou ver qual era o nosso trafor, para depois ver o nosso trafar. Então, foi muito bacana essa dinâmica, assim. Então, foi essa dinâmica que foi uma ajudou, dinâmica, né? que a gente fez em grupo, que a gente tem que assistir também, e ter a heterocrítica, né? A heterocrítica nem sempre é bacana. É interessante, eu não sei se você conhece, mas o professor Valdo tem uma técnica que ele diz para a gente fazer, né? Que é pegar um papel e dar para as pessoas escreverem 3 trafores e 3 trafares. Pessoas que não... Os trafares, principalmente quando você não conhece muito bem a pessoa, né? Que aí a pessoa tem mais liberdade, assim, ou seja, que não tem aquele laço de muita afetividade, porque senão isso atrapalha a pessoa a ser mais sincera. Isso foi na cara mesmo. E aí recolhe, assim, dá para umas 10 pessoas isso. E aí depois você vai trabalhando, mas vocês fizeram uma coisa ainda mais árdua, ainda que é discutir no grupo, né? E eu, por ter uma família de conscienciólogo, eles também não têm muita dó, né? Assim, não tiveram dó, né? Eu vou falar mais ou menos. Eles não têm muito isso comigo, não. Eles já vão e já jogam tudo na minha cara. Assim, eu falo, poxa, gente, vai com calma, né? Não adianta. Aí vem bastante coisa mesmo, assim, de pessoas que eu nem imaginava que achavam aquilo de mim. Eu falava, nossa, realmente eu tenho que mudar um pouquinho. Bom, mas ainda bem que vieram os trafores também. Foi feito trafor que você nem imagina, né? Trafor que eu nem imaginava, assim, bastante. Então, isso foi muito bacana pra gente. A gente lidar com isso até... E quanto a gente conseguia receber isso muito bem ou não, né? Porque você falava, poxa, até quando falam de trafor, tem muita gente que não gosta de ser elogiado, né? Então, você pensa, nossa, mas essa pessoa acha isso de mim? Que coisa estranha. E aí você vai pontuando, você vai vendo como você recebe. Então, isso foi muito legal dessa dinâmica que a gente fez. E às vezes as pessoas acham alguma coisa boa de você que você realmente se acha burlando a sociedade, porque você acha que realmente aquilo não é seu, né? Não é seu. Mas o outro enxerga, aí você tem que parar para ver, se o outro enxerga, alguma coisa tem que ter, né? E tem, né? Bem, professora Paula, poderia citar algum ou alguns fortes motivos, razões, circunstâncias, necessidades que podem levar uma consim a buscar a INVEX? Eu tenho vários, na verdade. Mas tem vários. Eu vou falar da minha experiência pessoal, que me fez voltar a aplicar a técnica, né? Quando eu pus no papel tudo aquilo que eu realmente queria, eu vi o que eu realmente queria. Na verdade, eu vi as minhas priorizações, né? Então, o que eu fiz? Eu quero uma casa própria, né? Eu quero fazer meu pé de meia. Como eu posso fazer isso hoje de uma forma saudável, de uma forma sem me cobrar tanto se eu eventualmente não conseguir? Hoje, né, a INVEX te proporciona uma certeza do pé de meia ser uma coisa saudável, né? De você conseguir vivenciar a assistência de uma forma muito legal, de você fazer a tarefa de esclarecimento com respeito a outras pessoas. Eu acho que hoje a INVEX também me trouxe a conseguir não criar expectativas sobre as pessoas e sobre as coisas e eventuais circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. Então, isso para mim foi mudar o ponto de vista. Então, eu mudei um pouquinho o foco e de como olhar para as outras pessoas, né? Sem fazer nenhum estupro e conseguir, de uma forma saudável, conviver com outras pessoas. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. É mais ou menos dentro dessa linha, que são as revisões das prioridades. Você tem aqui na página 8, na penúltima linha da fatologia, né, do primeiro parágrafo aí. Então, você tem a revisão de prioridades. E tem a ver com com o último item, os resultados condizentes com o Maxi Planejamento Invexológico. Eu queria que você explicasse um pouco mais esse Maxi Planejamento. Você vai colocando as suas prioridades, né? Então, você vai mudando suas prioridades. Como é que você faz
para acompanhar os resultados condizentes? Como é que eu sempre vou refazendo meu max planejamento. Ah, é? Eu vou refazendo. Então, assim, eu vou fechando ciclos, né? Eu estava comentando até com a minha mãe que eu acho que eu acabei de fechar um ciclo de algumas coisas que eu conquistei com o max planejamento, né? Então, eu consegui chegar em Foz, eu consegui comprar minha casa, eu consegui fazer... Eu estou trabalhando de uma forma que eu gostaria, que eu gosto de fazer, estou namorando, né, eu consegui respeitar de uma forma mais saudável meu grupo Karma. Então, assim, tudo isso eu estou conseguindo de uma forma que eu pus no Max Planejamento. Então, eu já tinha colocado isso no Max Planejamento. Tudo isso que eu falei agora, eu coloquei no Max Planejamento e eu consegui rever todas as posturas agora em março, né? Porque eu recebi a minha casa e estou recebendo meu grupo Karma. Então, assim, tudo isso eu estou conseguindo rever algumas coisas mesmo. E daí agora está na hora de mexer no Max Planejamento Vexológico de novo. Quais são agora as minhas novas próximas prioridades? Consegui escrever meu verbete, isso também estava no meu Max Planejamento. Tudo isso eu consegui em um ano. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre rever esse ciclo aí de um ano. No meu caso, eu estou falando de um ano, né? Porque tudo o que aconteceu foi em um ano. Mas você falou que o Max Planejamento é até 60 anos. Sim. Mas, mesmo sendo até 60 anos, anualmente você faz toda uma Sim, porque mudança, tem coisas que eu conquistei, né, antes da idade que eu previa. Por exemplo, eu coloquei a casa própria aos 36. Eu já conquistei. Então, eu já posso mudar. Então, vai ter a segunda casa. Então, tá. O que eu vou fazer, então, para a segunda casa? Em quantos anos eu vou conseguir a segunda casa própria? E o mesmo se você tiver algum item, por exemplo, que foi colocado para você conquistar com a tua idade, que você não conquistou ainda, você pode colocar para frente. Sim, não é nada engessado. Não é nada isso que eu aprendi. Que é bom, né? Muito importante para mim, isso, na retomada, foi exatamente isso. Você não engessa nada. Você tem que deixar as coisas seguirem seu próprio curso. Você não pode influenciar também em tudo. Você tem que ter foco, você tem que querer determinar, mas se você não conseguiu, também não vai entrar em melancolia, em melins, porque você não conseguiu. Então, você tem que rever as suas posturas para ver por que você não conseguiu e o que você vai fazer diferente para conseguir, né? Então, tudo isso, o Max Planejamento envolve muita coisa, né? Até os 60 anos, mas tem coisas que a gente pode revisar? Eu acho que sim. Na minha opinião, sim, porque eu consegui. E aquela pressa, que foi uma das primeiras perguntas, é uma pressa relativa, então, né? Relativa. Porque está tudo ali Max planejado. Exatamente. Então, é pressa, mas não é pressa. Na verdade, é uma responsabilidade em cumprir aquilo. Exato. Né? Pressa barra responsabilidade. Acho que é melhor falar em responsabilidade. Eu queria fazer uma pergunta, Paula. É interessante falar de INVEX, porque INVEX é uma técnica polêmica por si só, né? Por si só. Muito bacana, uma técnica que vale a pena todos os reciclantes estudarem a fundo, porque se aprende muito. E os inversores, eles vêm com aquele foco de aplicar várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu queria chamar a atenção que a INVEX, porque você trouxe várias questões e teve uma pergunta mais ou menos no meio, eu queria falar também que a INVEX não é rígida. É muito inteligentemente bolada, porque ela não é rígida, ela é super versátil. Você atua em várias áreas, né? Vai bem, consegue, tem resultado. Então, bacana você falar sobre isso. E eu queria te perguntar, aqui na página 9, você trouxe os tipos de inversão, na polinomiologia. Seu primeiro polinômio, se pudesse falar aí deles um pouquinho. A inversão existencial, né? A inversão assistencial, a inversão da maturidade consciencial e inversão energética. Tudo está interligado, na verdade, também, né? A gente consegue fazer todos esses tipos de inversões sem ser rígido. Eu acho que isso é mais importante, que a gente tem que lembrar que tudo dá para a gente fazer num determinado tempo. Né? A gente falou bastante nesse sábado, inclusive que eu fui na dinâmica, a gente falou da inversão existencial, né? O quanto é importante a gente lembrar da inversão assistencial, não só a existencial. O que a gente está fazendo na assistencial também, né? Que tudo isso está totalmente ligado. E uma coisa vai puxando a outra, né, Fafá? Não tem jeito. Assim. E, inclusive, eu queria até pontuar uma coisa que eu lembrei agora, que é bacana, esse negócio da rigidez, né? Quando eu voltei para a Conscienciologia e veio a ideia da INVEX de novo, eu escutei muito, e também tinha muito isso comigo, porque o livro da inversão parece os 12 mandamentos.
né? Eu escutei muito isso e eu também, como eu já tinha falado que eu não ia acreditar em nada do que me falava, eu ia ter minhas próprias experiências, falei, mas não é possível que seja os 12 mandamentos. Eu não estou aqui para seguir a ordem de ninguém, nem regra de ninguém, e aí eu fui estudar a inversão. Então, assim, é importante você ter até esse pé atrás com a INVEX, mas vai estudar ela, né, para você ver que realmente não é tudo tão obrigatório, tão rígido quanto você pensa que é. Até a questão do maxi planejamento, né? Os reciclantes que aplicarem o maxi planejamento, sem dúvida, vão ter muito mais sucesso na sua própria reciclagem, né? Então é uma técnica que vai buscando, você vai colhendo seus frutos depois, né? Eu acho que agora, isso é o mais importante. Vocês estão falando que a INVEX não é rígida. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais, porque tem alguns critérios que ou você que define se você é um inversor ou não um inversor. Pois é, mas então vamos deixar isso mais claro, gente, porque tem muita gente ouvindo a gente aqui. O que é quando vocês falam que a inversão não é rígida e quais são os itens, e se isso não é rigidez, o que é? São os critérios dos quais a gente não pode abrir mão. Vocês podem clarear mais um pouco você? Mafafá pode me ajudar também? Posso. É assim, ó. Ser rígido é seguir aquilo à risca, né? Por outro lado, se você escolhe ter filho, você muda de técnica, você deixa de inverter e vai passar a optar por uma técnica de ressex. Então, a escolha pela técnica, sim, requer determinados parâmetros, dos quais a gente falou, a antimaternidade sadia, para escolher justamente em função da assistência, você ter mais tempo para focar e aí desenvolver e aplicar a sua ProEx. Ela não é rígida no sentido de que você precisa de ter uma atuação rígida. Você é versátil porque você vai trabalhar, aplicar e ter resultado em várias áreas. Agora sim, a escolha pela técnica requer delimitadores. Quem tem filho jamais será reciclante. Quem fez já aborto, optou. Não, e quem fez aborto também jamais será um inversor. Né? É uma questão até lógica. Falta tempo. Não tem como a pessoa ter um filho pequeno e querer pensar em escrever, em produzir sem dar atenção. Então, é algo natural. Precisa de dar atenção e foco. Aí o foco é específico no filho. Então, a opção é algo natural, no sentido de se escolhe sem que a pessoa passe mal. A pessoa não passa mal, ela escolhe a favor dela, de algo que ela planejou. Essa expressão rigidez aí, eu acho que não encaixa, não sei. Para mim, pelo menos, não fica muito redondo, sabe? Porque se você tem lá as regras que ou você é inversor ou você não é. Isso. Não tem uma coisa mais ou menos cosmoética, não tem meio invex, não tem mais ou menos invex, né? Não tem mais ou menos gravidez, né? Não tem mais ou menos aborto. Isso não é. Então, assim, a gente pode não chamar isso de rigidez, porque eu não sei como é que a gente está definindo essa questão de rigidez. Mas são regras das quais a gente não pode abrir mão, né? Sim, agora, eu acho que eu concordo com você que dentro dos parâmetros, né, dos critérios de inversão, você tem uma flexibilidade, uma polivalência ali de atuação em profissão, em atividades. Aí eu concordo, mas isso eu não penso que isso seja a não rigidez. Eu acho que isso é da natureza. Deixa eu pontuar. O que eu quis chamar a atenção com a rigidez é a questão da postura da pessoa, a forma como ela atua e como ela entende. Agora entendi. Não ter uma postura rígida, porque senão ela mesmo se trava com a própria postura. Mas, claro, você vai navegar entre várias áreas, está aqui no polinômio, né? A inversão existencial, a assistencial, a maturidade consciencial, a energética. Então, você vai atuar e navegar em várias áreas. Por isso, a versatilidade e não a rigidez de postura. Foi nesse sentido. Na verdade, são as escolhas. Aí eu concordo. Porque precisava de definir um pouco isso, sabe? Eu acho que, essa rigidez de postura, eu concordo com você. Aliás, ninguém precisa ser rígido, né? E, na verdade, o mais importante para inversora são as escolhas. Eu acho que o mais importante a gente lembrar por que a gente escolhe a inversão, né? O que faz com que a gente
aplique a técnica da inversão. O que condiz com a sua ProEx para você ser inversor? Eu acho que isso é mais importante a gente lembrar, além da rigidez e tudo mais. Por exemplo, eu escolho hoje a não praticar esportes radicais porque eu prezo pela minha ProEx, entendeu? Porque eu não quero correr riscos, né, de ter um acidente de percurso e não conseguir aplicar minha técnica, por exemplo. Então, isso é uma escolha minha, né? Então, isso são as escolhas, eu acho, que do inversor. Eu acho que é importante a gente lembrar também isso. Será que a gente poderia colocar, ao invés da rigidez, a palavra autorrepressão? Né? Que a técnica da INVEX, ela não pode ser autorrepressora. Você tem que decidir não vou ter filhos porque senão eu perco a minha INVEX, né? Então isso é uma forma de autorrepressão. Tem que ter compreensão, né? Tem que ter assimilação, tem que ter autoconcordância com aqueles critérios. Exatamente, você refletiu e realmente você concordou, você escolheu aquilo, né? Então, a escolha, né? Você voltou a escolha que eu escolhi. A escolha lúcida, né? Não, exatamente, a escolha mas às vezes a repressão para ficar com os meus amigos. Mas às vezes o autocontrole, que não deixa de ser um pouco de autorrepressão, às vezes é necessário, né? O que eu vejo, assim, enquanto mãe de inversora, eu vejo o processo da autenticidade. Eu acho que isso é muito forte, assim, e eles não esquecem disso, né? E eu acho que eles têm esse lance da flexibilidade muito maior do que nós reciclantes. Isso, para mim, é nato deles, né? Então, assim, inverte rapidamente a coisa e a coisa vai. O reciclante, não, já tem a boca torta, já tem um monte de coisa, de amarras, né? E eu vejo que o inversor, ele tem a tendência de se desamarrar muito mais fácil. Né? E eu acho que isso é muito sério para vocês. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Precisou virar, precisa mudar, a pessoa vai lá e muda. Não fica enrolando. Tem que mudar, tem que ajeitar, tem que focar, ela vai e faz. Né? E isso é que é o bacana na INVEX, né? E do pessoal que aplica a técnica. Isso ajuda muito o reciclante a mostrar, né, porque mostra para nós aonde os mata-burros que o reciclante caiu, e muitas vezes a gente não consegue ficar perto do inversor, e que eu acho que aí entra o tal do que ela fala assim, nossa, o inversor, eles têm que seguir a rígida tal, porque nós, reciclantes, colocamos isso. Porque isso nos machuca, isso nos lembra alguma coisa nossa, do nosso intermissivo. Né? Eu sempre digo isso, eu nasci e não nasci para ser mãe, mas eu fui mãe. Então, isso me lembra o tempo inteiro. Hoje eu tenho uma filha inversora que diz isso o tempo inteiro, e eu sempre digo isso a ela, faça por valer a sua intenção, entendeu? Porque assim, que a gente sabe que tudo acontece, mas assim, o que eu vejo de muito interessante dos inversores e de trabalhar com o pessoal da Sinvex, é que tem um gás. E que nós, reciclantes, por N posturas nossas, a gente tenta abafar, porque a gente não suporta, porque nós lembramos do outro lado, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso, e eu sempre falo isso para ela, dentro do seu Max Planejamento, nunca deixe de colocar a sua autenticidade, o que você quer. Vá, enfrenta, encara, porque vocês têm essa condição, né? E até vejo hoje dos inversores que estão chegando, tudo, a gente pode ver assim pelo próprio processo da sociedade. Eles não se amarram mais no emprego que nem a gente se amarrava. A gente queria ficar no emprego por 30 anos. Eu vejo ela, com quantos anos que ela é formada, quantas empresas ela já passou. Isso não mudou, mas assim, com um lado autêntico, com um lado certo, coerente, sabendo que tem que ter um pé de meia, tem que ter não é na porra louquice, vamos dizer assim, que é da sociedade em geral, né? Eu não sei falar muito desse outro lado que vocês estão falando de reciclante, porque para mim é muito normal, né? Esse lado de vamos fazer diferente, vamos mudar. Que nem para mim, eu acho que o mais difícil foi mudar de cidade, a primeira vez. Agora, eu já não me vejo de repente em Foz o resto da minha vida. Eu já quero mudar para a África. Então eu já penso, não sei quanto tempo, eu quero mudar para a África. Assim, eu acho que isso para a gente, né, é muito mais fácil, é muito mais rápido. E a gente não tem esse negócio mesmo de ficar, eu não sei o que vai acontecer. Para a gente mudar no voluntariado também, as coisas a gente muda rapidamente, vamos pensar, vamos fazer, vamos agir. Então, para a gente, isso está no nosso dia a dia. Né? Eu não sei te falar desse outro lado, dessa outra experiência, mas para a gente é mais tranquilo.
Pois é, mas é importante que tudo isso seja com responsabilidade, Sim. né? Senão você vira uma consinha multívola aqui Exatamente. e vai só rodando, né? Mas é por isso que eu sempre volto no assunto do maxi planejamento. Você tem que saber o que você quer. Não adianta você querer mudar tudo sem você saber o que você realmente quer. Eu vou mudar de cidade, tá, eu quero ir para a África. Por que eu quero ir para a África? O que eu acho que eu tenho que fazer na África? O que você vai fazer lá, né? A África é um país enorme. Eu posso ir para vários lugares na África, mas realmente o que eu quero fazer lá? O que eu acho que eu posso aprender, o que eu posso contribuir, o que eu posso assistir, né? Então é isso que eu acho que tem que estar muito claro para a gente hoje. E quando eu vim para Foz também eu sabia porque eu estava vindo para Foz. Tem um outro ponto que eu vejo, Rosa, que a ProEx, ela é prática, mas ela é prática, inteligentemente pensada, com planejamento. Então, o diferencial é isso. A INVEX, ela consegue unir as duas coisas, a praticidade e o maxi planejamento, né? Muitas vezes se perde muito tempo em teoria, que é extremamente necessária no início para você aprofundar, estruturar, né? Ganhar sustentabilidade energética, mas depois vão para a prática, né? E aí o inversor, nesse sentido, se destaca longe, né? Então, é um aprendizado para nós. Eu sempre falo que é muito importante, eu já falei aqui, mas acho que volto a falar, o mais importante de você escolher ou não aplicar a técnica da INVEX é você entender a técnica da INVEX. Não adianta nada virar, porque eu sou jovem, eu sou inversor. Não é bem assim. Nem é porque é bonito, né? Entenda a técnica da inversão. Vai estudar a técnica da inversão. É realmente isso que você quer? Porque pode ser que não seja, pode ser que não seja condizente com a sua realidade, né? Mas vai buscar suas respostas, vai fazer sua pesquisa. Não acredite em nada que eu estou falando, vai buscar suas respostas. Eu acho que o mais importante é estudar. Vou dar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira da discussão aí. Tem aqui um sinergismo, autoverificação, autocorreção. Essa autocorreção tem flexibilidade nessa autocorreção ou não? Eu acredito que sim. Você pode explicar esse sinergismo? Posso. Eu acredito que nessa autocorreção... Deixa eu saber onde está o sinergismo. Logo na página 8, tá. Primeira sessão, sinergismo na penúltima linha. Autoverificação, autocorreção. Eu acho que essa autoverificação, ela vem com autopesquisa. Fato, eu acho que não tem muito da outra forma de vir, a não ser você mesmo estar sabendo o que você tem que verificar em você mesmo, né? E essa autocorreção, ela nem sempre é engessada, porque pode ser que você tente fazer de uma forma essa correção e você não consiga. Então, você vai ter que tentar fazer de uma outra forma. Não precisa ser uma coisa só ou de uma forma que está certa. Não existe uma forma certa para você se autocorrigir. Você tem que saber qual que é o motivo. Você tem que saber qual que é a ideia que está te levando a fazer aquela correção. O que está errado em você? Então tá, a minha ansiedade, né? Então, eu tenho que fazer... O que eu tenho que fazer para diminuir a ansiedade? Eu tenho que parar de comer doce? Será que só comer doce vai diminuir a minha ansiedade? Não. Por que você não aplica uma técnica para isso? Porque, não deu certo a técnica da madrugada. Então, aplica uma outra técnica. Vai atrás de outra coisa para você tentar reverter essa ansiedade. Então, eu acho que esse é um ponto principal. Nada você pode ficar num ponto só. Tenta buscar outras informações para você conseguir. Acho que o pessoal sabe. Quem quiser aprofundar na autocorreção, tem um verbete aqui, que eu acho que é do professor Valdo. Vou ver se é dele mesmo. É dele mesmo. E que aprofunda essa questão aí, né? Bom, aqui na principiologia, na terceira linha, logo abaixo da sinergismologia, na terceira linha da principiologia, tem assim, o princípio da força presencial do inversor, causando estresse positivos nos compassageiros evolutivos. Por que causa esse estresse? Eu acho que é um pouco do que minha mãe falou agora também, né? Desse negócio do inversor fazer as coisas rápido, inverter e mudar já logo, assim. E, de repente, você ter esse estresse que causa nas pessoas. Nossa, como que ela conseguiu já fazer isso rapidamente, sem nenhum drama, né? Eu acho que esse também é um desafio do inversor, né? Não dramatizar tantas coisas. Então, acho que a gente causa estresse, sim, nas outras pessoas, justamente por a gente fazer as coisas mais rápidas, né? E com planejamento, com assertividade e tudo mais. E com planejamento muda tudo, né? Porque fazer só as coisas rápidas, às vezes, não resolve, né? Eu acho que tem que ser assertivo, principalmente, né?
Você pergunta? Alô? Eu queria que você explicasse aqui na página 9, paradoxologia, o paradoxo do inversor invexofóbico. Eu falei, mas eu vou falar um pouco de novo. O inversor invexofóbico, na verdade, é aquele que ainda não estudou, eu acredito que não estudou muito bem a técnica e ainda não consegue entender que tem uma flexibilidade, que você consegue colocar isso dentro da sua proexis, né? Executar isso sem maiores medos ou amarras da sociedade, enfim, do que eles te impõem. Eu mesma fui uma inversora invexofóbica antes de eu estudar tudo aquilo que envolve a inversão. Eu não concordava com diversas coisas que estavam dentro do livro Inversão Existencial e fui debater e saber o porquê que aquilo não era, entre parênteses, permitido na inversão. Né? Por exemplo, o fato de gostar de esportes radicais. Eu gostava de pular de bungee jump. Porque hoje eu escolhi não mais pular de bungee jump, porque hoje eu prezo não ter um acidente de percurso. Né? Eu não quero ter um acidente de percurso para de repente, desviar aí da minha proexis e da técnica de inversão existencial. Tudo bem? Em um verbete do Márcio Aoki, se eu não me engano é dele, Invexofobia. Tem Invexofobia, inclusive eu coloquei ele aqui na acabativa, se eu não me engano. Você diz na remissologia? Não colocou. Na remissologia, exatamente. Não colocou, não. Não, né? Não, só tem posturas anti-invexas. Mas é que você colocou na exemplologia, né? Mas tem. Vale a pena, né? Porque o medo do desconhecido faz com que às vezes a pessoa perca a oportunidade. Exatamente. Aliás, na sua remissologia tem vários verbetes lá do pessoal da Sinvex. Tem bastante. Que são importantes. Por exemplo, antagonismo, antecipação, precipitação. Que é bem interessante, né? Porque a pessoa pensa que a Invex é antecipar, mas não é precipitar. Isso aqui acho que é fundamental. Assim. Um dos que mais me ajudou no meu verbete foi Recim Invexológica. Eu recomendo bastante. Eu, sinceramente, não estou lembrada agora quem foi que escreveu. Eu gostei muito de Recim Invexológica. Tem um outro verbete que eu acho interessante também, Paula, que é a bilibertação inversora. Também. Que eu acho que é do professor Valdo mesmo, né? Que é a reciclagem, a mudança, né? O pé de meia e a energia. E tem uma perfilologia infecciológica também, eu gosto muito dele, até para ver se você se encaixa não, né? Eu acho que é muito bacana de ver o perfilologia também infecciológica, eu recomendo bastante, ele me ajudou bastante também. Bacana. O bilibertação é do professor Valdo. Bilibertação inversora. E o outro que é a Recim, né? Que você falou? Recim Invexológica. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Queria aproveitar, Paulo, te perguntar, na exemplologia, se falar um pouco mais, também na página 10, você trouxe ali a retomada invexológica mínima e a retomada invexológica máxima. Isso foi até uma discussão que a gente teve até no programa Verbetografia. A gente conversou bastante sobre isso. E esses 6 meses, né? Eu entendo também que é aquele tempo, aquele time que a gente tem de assentamento das coisas, né? Depois de 6 meses, eu vou começar, que eu estou morando aqui, eu consigo fazer uma coisa, ou daqui 6 meses eu posso começar a ver a minha TENEPS, enfim. Então, por isso que a gente pôs esses 6 meses de retomada aí. Por isso a gente pôs esses 6 anos e 6 meses. Eu entendo que é aquele período de assentamento. Por isso que eu pus 6 meses. O Recim Invexológico é do Paulo Batistella. Ele é inversor também, né? Eu achei, é de Curitiba, ele. Ele é de Curitiba, sim. Eu achei esse verbete muito bom. Eu ia pedir, não sei se foi isso que você falou, que eu estava procurando aqui, mas na página 10 tem o parágrafo maxi planejamento, novamente. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do curto prazo, médio prazo, longo prazo. Como é que você determina isso?
A gente pode ler o parágrafo, né? Sim. E aí como é que você determina isso? Cada caso é um caso? Tem alguma previsão? Como é que funciona isso? Tá, então eu vou ler primeiro. Então, através do Max Planejamento Infectológico, a Consim, candidata retomadora infectológica, consegue melhor organizar-se para elaborar metas factíveis de curto, médio e longo prazo, objetivando o cumprimento da programação existencial PROEXIS. Rosa, no meu caso, eu fui muito por feeling, de curto, médio e longo prazo. Do que aquilo eu achava que eu era capaz de curto prazo, médio e longo prazo. Tem algumas coisas que a longo prazo a gente também sabe que de repente vai ter que mudar até de data, porque de repente a gente não vai conseguir. Um exemplo ser um triatleta consciencial, né? Nem sempre eu vou conseguir daqui, sei lá, 10 anos, né? De repente consigo antes, de repente consigo depois. Mas é importante colocar. Mas é importante colocar, né? O epicentrismo. Quanto tempo que eu acho que eu vou conseguir? De repente eu coloquei daqui 2 anos, mas não, daqui 2 anos eu não vou conseguir ainda ser uma EPICOM. O que eu vou conseguir daqui 10 anos? Mas ser desperto, né? Conseguir a desperticidade. Quanto tempo eu acho que eu vou conseguir a desperticidade? Então, hoje, por exemplo, antes da despertometria, eu tinha uma ideia de desperticidade. Hoje eu já tenho outra. Eu acredito que em menos tempo do que eu coloquei no meu Max Planejamento, eu vou conseguir ser desperta. Não, antigamente a gente achava que só 20 anos, daqui 20 né? anos. Eu mesmo começava a recontar. Sim. Sempre, né? Porque tinha um parênteses patológico e tem que começar a contar novamente. Exatamente. Hoje em dia são 3 anos, assim, pois você já sabe que consegue. Daqui então. 3 anos, de repente, eu consigo ser desperta. Então, eu já posso mudar isso no Max Planejamento. Então, assim, isso realmente eu acho que é por feeling e você estudar cada coisinha ali do seu Max Planejamento, do que você vai colocar dentro do seu Max Planejamento. Não adianta você falar, vou pôr tudo para frente que eu devo conseguir. É isso que você quer? E você está fazendo, então, o Max Planejamento infectológico, porque também existem 2 tipos de Max Planejamento, né? Eu apliquei o infectológico, tem gente que não. Tem o Max Planejamento que você vai fazer para o resto da sua vida e sem pensar na técnica da inversão. Então, eu fiz o infectológico, então eu priorizei algumas coisas para ser a inversora que eu quero ser de sucesso. Muito bom. Aqui eu abri o artigo do Felipe sobre o Max Planejamento infectológico. E tem um verbete também. Isso, exato, tem um verbete. Tem dele artigo também, não é? E aí ele fala de 4 fases de desenvolvimento do Max Planejamento, que é a intuitiva, a iniciante, a técnico-preparatória e a profissional executiva. Vai nesse crescendo, né? A intuitiva depois vai acertando, ajustando até a pessoa se tornar especialista técnico na INVEX. Né? Esse artigo, inclusive, do Max Planejamento é muito bacana. Quem não pode fazer o curso, né? Que eu acho que vai ter o curso agora, né? No dia 28 e 29. 28 e 29, quem não conseguir fazer esse curso, vale muito a pena ler esse artigo e pôr em prática pelo artigo. Eu coloquei pelo artigo, que eu li inteiro o artigo, li também, vi o verbete, claro, mas eu acho que é importante estudar o Max Planejamento também, antes de você pôr em prática, porque ele realmente tem algumas fases que são importantes. Tem o Mega Pensenologia, esse Mega Pensene acho que é do professor Valdo, né? Que você colocou aqui, eu já tinha lido nele também. Eu acho ele ótimo, mas eu queria saber como é que você entende esse Mega Pensene e assim, o porquê que você colocou nesse contexto. Eu entendo, eu acho que a nossa primeira reciclagem realmente é tomar a decisão de ser inversor, né? Então, isso já é uma grande reciclagem existencial. Então, para mim, e por isso que eu coloquei dentro desse contexto da INVEX. Eu acho que a nossa primeira grande decisão para a gente conseguir fazer uma grande resex é você conseguir tomar a decisão de ser um inversor existencial. Eu acho que isso também termina com aquele mito que o inversor é perfeito, né? Termina com o mito do inversor perfeito. Não é? Eu acho que inversor, a inversão exige também reciclagem. E muitas. Né? Não são poucas, não, são inúmeras. Não é porque a gente tem menos vivência do que um reciclante que a gente tem menos vivência física. Intrafísica, aqui, agora. Que a gente pode ter menos problemas para ser resolvido, né? Eu gosto muito desse Mega Pensene. Quando eu li ele, eu achei incrível. Quando eu li a primeira vez, tem tudo a ver com o seu verbete. Tem tudo a ver também, com o meu verbete. Né? Porque você está retomando, então, mais um motivo ainda para colocar ele. Ser muito uma grande resex minha, com certeza. Professora Paula, autoexemplologia, página 10, poderia comentar os itens acalmia íntima,
como foi essa diminuição da ansiedade e a conquista da calmia íntima do inversor retomador? Entendo que a calmia viria por retomar a proexis, mas, em contraponto, poderia gerar mais ansiedade devido ao tempo perdido. Como é que funcionou isso para você? Então, eu acho que está diretamente ligado à calmia íntima também com o parapsiquismo. A gente tem que sempre lembrar do parapsiquismo, está muito latente hoje, né? A gente tem que sempre trabalhar com as energias e eu particularmente também frequento dinâmica, e o que me ajudou realmente muito também foi a técnica da madrugada, que quem fala muito da técnica é a professora Malo. Eu acho que tudo isso veio juntar para a minha diminuição da ansiedade. Veja que eu também não falo que eu sou uma pessoa totalmente calma e sem ansiedade. Eu falo que eu diminuí a minha ansiedade. Que isso é muito bom, né? E isso é uma coisa minha diária. Não é que eu não sou mais uma pessoa ansiosa, não. Eu sou ansiosa, mas eu faço algumas técnicas, e eu acho que o parapsiquismo é hoje uma das coisas mais fortes para diminuir a minha ansiedade. Então, você está sempre em conversa, né, entre aspas, com o seu amparador, você está ligada diretamente com o seu amparo de função, te gera essa calminha de não ter essa pressa e atropelar tudo, e conseguir ter essa calma para conseguir seguir aí com a minha retomada. Em Parafatologia, página 8, segunda linha, poderia relacionar o uso do arco voltaico crânio chacral com o tema do verbete? Seria quanto ao uso da aplicação do arco voltaico a terceiros ou ao próprio retomador? Ainda mais com o domínio do estado vibracional, não seria desnecessário o arco voltaico? Eu não acho nunca desnecessário o arco voltaico. Eu sempre tento fazer o alto arco voltaico, que eu acho que a gente tem que mexer muito com o nosso mental soma, né? A gente tem que estudar muito, então eu sempre tento aplicar o alto arco voltaico mesmo. Eu acho de extrema importância o arco voltaico. Você falando você em você mesmo. Você e nos outros também, né? Eu acho que é importante. Em casa, a gente já fez, em algumas situações também, a gente também aplica a técnica do arco voltaico. Não, eu acho que, como a gente comentou antes, né, é tudo, não pode ser nada rígido, né? Nada rígido. Mas assim, a rigor, quando a pessoa domina de verdade o EV, ele pode dispensar o alto arco voltaico. Sim. Né? Porque o fato de você colocar a mão direita aqui e a esquerda aqui é mais assim psicológico também, até certo ponto. Sim, sim. Mas eu concordo com você, tem horas que a gente está meio abóbora, né? Colocar a mão onde precisa, assim, postar a mão onde precisa, acho que dá um gás, dá uma intensificada. Quando a gente está estudando, a gente precisa desse, né? Eu, principalmente, quando estou estudando muito, de repente fico muito tempo ali, eu preciso de vez em quando falar, não, volta. Parece que você dispersa um pouquinho, e aí é bom você fazer. Por exemplo, aquele circuito, né? Eu geralmente faço corona, pronto, também dispensaria. Estou falando do alto arco voltaico, né? Mas é importante essa troca do arco voltaico com certeza, de outra pessoa fazendo você, né? Para poder ter uma avaliação, heteroavaliação, né? É meio importante. E tem vezes também a gente não está muito bem, acontece alguma coisa na nossa vida, e aí a mãe vê, não, vamos fazer um arco voltaico. Agora, realmente, a rigor, o EV superaria qualquer dessas. Mas sem repressão nenhuma, se precisar, a gente faz o arco voltaico. Sem repressões. Né? Eu queria fazer duas perguntas. Queria que você falasse novamente sobre um tema que já foi falado, mas vale a pena falar, que são as correções de rota, né, que são essas mudanças, esses ajustes constantes, e falasse também um pouco da importância do mental soma. INVEX e mental soma. As mudanças que eu falo, esses ajustes que eu acho que a gente tem que fazer são diários, né? A gente percebe no nosso dia a dia o que a gente tem que mudar aqui, mudar ali, em relação às nossas posturas mesmo. Então, que posturas que eu estou tendo hoje no meu dia a dia, ou com a minha equipe de trabalho, ou com as minhas gatas em casa, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, que eu posso mudar um pouquinho, né? E que hoje o que eu consigo fazer é mudar esse pouquinho,
né? Em relação a trabalhar de mental soma, que a gente tem falado bastante, que eu tenho estudado bastante, tem tudo a ver com a ideia da Invex, na relação assim, o quanto que a gente tem que desdramatizar e deixar um pouco realmente o psicossoma do lado, né? E a gente trabalhar realmente aquilo sem dramalhão, sem choradeira e no foco da coisa, e no cerne da coisa, né? Eu acho que o mais importante na minha opinião, trabalhar de mental soma envolve muito essa assertividade, assim, sem dramas. Vamos dramatizar, tirar a cortina e ver a coisa sem filtros. Bem, a gente tem 2 minutinhos. Eu queria que você encerrasse falando dos ônus e bônus da invexológicos, né? Bom, para mim... Mais os bônus do que os ônus, né? Mas eu acho que tem que falar dos dois, O né? bônus realmente é tudo isso que eu tenho vivenciado hoje, né? De ter conseguido retomar a minha ProEx de uma forma bem bacana, com o Holopensene de inverter mesmo as coisas, de antecipação do que eu poderia fazer com 40, estou fazendo com 30, e sem drama, né? E conseguir respeitar do meu grupo Karma de uma forma geral e conseguir me olhar hoje de uma forma completamente diferente, né? Com paciência e com vontade e com não esquecendo de me colocar também na frente de algumas coisas. Agora, o ônus. Você acha que existe, de fato, um ônus do ponto de vista multidimensional, ou não existe esse ônus, só existe se você olhar com um olhar muito intrafísico aqui? Eu acho que existe no olhar intrafísico. Porque do ponto de vista multidimensional não eu tem. espero Senão que a na gente minha não próxima teria técnica Invex, né? Eu acho que na minha próxima existência eu só quero ser inversora, não retomadora de Invex, eu só quero ser inversora. Só. Mas eu também quero ser inversora na próxima. Eu dispenso a retomada invexológica e só quero fazer a minha inversão. Só se o trabalho exigir, né, não ser inversora, porque também pode. Exatamente, pode existir. Vai que você vai lá para um local que precisa de constituir família de novo e tal, aí tem que abrir mão da inversão. Mas aí, tendo lucidez, eu acho que o problema é não perder a lucidez, né? Com certeza. Certeza. Gente, o nosso tempo esgotou. Parabéns pelo teu verbete, parabéns pela tua retomada. Tá bom? Outros verbetes virão, né? Porque agora você retomou, agora né? Já consegui fazer o primeiro, vai o segundo. Estamos aguardando. Nós agradecemos a presença de todos vocês, as energias aqui, as perguntas que movimentaram o nosso debate. Nós agradecemos também a participação de todos os teletertulianos, também com as perguntas, com a participação online. Guardamos vocês todos os dias a gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30 da tarde, e a gente aguarda vocês. E agora a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Dalva com o curso do primeiro livro Conscienciológico e a Daiane com Acoplamentarium. Boa tarde. Próxima sexta-feira, no período de 20 a 22, teremos o curso com a professora Sirlene Couto, escrita do primeiro livro Conscienciológico. Esse curso, ele propõe auxiliar o pré-autor na elaboração e organização da rotina da escrita do primeiro livro, através de orientações técnicas, exercícios com bioenergias e debates grupais. Não percam essa oportunidade, ainda temos vagas. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, código de área 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de divulgar o curso Acoplamentarium com a temática Monarquia, que vai acontecer de 10 a 12 de abril aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Os EPICONs responsáveis por esse curso serão os professores Luiz Gonçalves e o professor Will Signorini. Também na mesma linha de cursos relacionados ao parapsiquismo, também gostaria de divulgar o curso ECP2, que também acontece aqui em Foz do Iguaçu, também em abril, mas de 20
24 a 26 de abril. E o EPICOM responsável por esse ECP2 será o professor Pedro Fernandes. As inscrições relacionadas ao ECP2 devem ser feitas na sede do Instituto no telefone 45 2102 14 e 48. Obrigada. Muito bem. Para amanhã, teremos o verbete autoabastança psicossomática, especialidade autodiscernimentologia, e a verbetógrafa Marilza de Andrade. Muito obrigado e boa tarde a todos.